Olá, você que nos assiste. Tá começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, o nosso site, tem o compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais aqui na nossa mesa pra gente falar sobre educação, saúde e principalmente política, né? De conquista e região. Eu sou Júlia Brantes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Hoje especial também. Mais um podcast super informativo, um conteúdo que eu acho que a galera vai curtir muito. Vai curtir. Cada dia que passa a gente tá trazendo uma galera de peso aqui, né? Tá bem. E hoje estamos com um vereador daqui de Conquista. Eu vou falar só com ele, que é o Edivaldo Ferreira Júnior. Advogado e professor universitário, Edivaldo é especialista em Direito Público e Direito Eleitoral, além de ser mestre em Teologia também. Na gestão municipal, Edivaldo Ferreira foi chefe do Gabinete Civil em 2020, procurador-geral do município em 2021 e, mais recentemente, ocupou a Secretaria Municipal de Gestão e Inovação. No fim de 2022, ele foi empossado como vereador de Vitória da Conquista. Vereador, seja muito bem-vindo à nossa mesa, ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Wilson, obrigado, Júlia. Estamos aqui para bater esse papo. Um prazer ter vocês e, assim, parabenizá-los pelo interior baiano, que já vem se destacando muito em nossa cidade. Então é isso, vamos lá, vamos bater papo. Vamos lá. Para começar, a gente quer sempre saber dos nossos convidados como foi a trajetória até você chegar, até você estar vereador de Vitória da Conquista. Né? A gente falar de nós mesmos é complicado. Mas assim, na realidade eu sou advogado, né? Comecei minha vida acadêmica e me formei em Direito. Voltei para a Conquista aí em meados de 99. Comecei a advogar com meu pai. E de lá para cá, comecei a assessorar a Câmara de Vereadores, sempre estive ali nos bastidores, né, da vida política. Em um determinado momento, eu achei por bem em sair um pouco da zona de conforto e me candidatar a vereador. E aí me candidatei a primeira vez, fiquei na primeira suplência, tive 1.432 votos. Na segunda vez, que foi essa última eleição, obtive 1.804 votos. E assim, a gente vem dentro de um processo em que essa votação ela vem aumentando, né? Isso é bom, né? Porque o que demonstra que nosso trabalho vem sendo reconhecido. Mas, coincidentemente, bati na trave novamente. E aí, no final do ano passado, em razão de um processo judicial, houve a cassação do mandato de um vereador e eu assumi no lugar desse vereador. Então, assumimos aí desde dezembro do ano passado, estamos na vereança de lá para cá. Nesse meio tempo, né, de suplência, etc., você colocou aí, eu já assumi, já fui chefe de gabinete do governo Ezen Guzmão, fui procurador-geral do município, já agora no governo Sheila, e secretário de Gestão e Inovação. Então, assim, a gente vem trabalhando esse período todo na gestão pública e nas horas vagas eu estou lecionando Direito na faculdade. Então, é um pouquinho da nossa trajetória. Uma pergunta relacionada a isso. Você esteve no âmbito da gestão, como administração, como parte do executivo e agora no legislativo. Quais diferenças aí você já pode citar pra gente? É uma diferença enorme. Porque, assim, você como executivo é aquela parte do executar, do fazer. E assim, seria muito interessante que todo vereador ele tivesse a oportunidade de fazer um estágio na gestão pública. Seria muito interessante isso, porque ele poderia perceber a dificuldade que é você gerir um município como Vitória da Conquista. Então, por vezes, agora eu estou em outra situação, né? Estou do outro lado, como, entre aspas, né? Estou no Poder Legislativo, e às vezes eu entro em contato com um ex-colega, né? Para cobrar alguma coisa. E aí ele disse, mas Edivaldo, você estava aqui esses dias, você sabe como é que as coisas funcionam. Então, é muito importante a gente ter, mesmo que mínima, essa experiência para entender um pouco o que é o Poder Executivo. E uma cidade como Vitória da Conquista, ela tem uma série de demandas e, infelizmente, nós não temos os recursos necessários, né, do ponto de vista financeiro, para sanar todas essas necessidades, todas essas demandas. Mas, assim, eu sei diferenciar bem o meu papel junto ao Poder Executivo e diferenciar junto ao Poder Legislativo. Junto ao Poder Legislativo, eu estou ali representando o povo. Meu objetivo é dar voz
à população de Vitória da Conquista. E para isso eu preciso levar as demandas para o executivo, né? Então, um dos pontos do nosso mandato é justamente esse. A gente diz que o nosso mandato é um mandato colaborativo, que é no sentido de realmente da população trazer a demanda para a gente levar para o Poder Executivo, dentro de suas condições, obviamente, tentar resolvê-las. Vereador, você foi empossado recentemente, então está chegando aí, caminhando ainda, 5º mês, digamos assim, de legislatura. Você tem pouco tempo ao lado nessa casa, digamos assim, com essa legislatura atual. Como foi a receptividade dos colegas vereadores? É uma curiosidade minha, Sim. porque tinha um outro vereador no seu lugar e como principalmente a relação com os vereadores de oposição, né? Como é que se dá essa relação? Eu, na legislatura passada, eu assumi durante um período também, tinha ficado na primeira suplência, né? Então, na legislatura passada, eu assumi durante um período, fiquei 8 meses na Câmara. Eu era procurador-geral do Hospital Isaú Matos, saí do Isaú, fui para a Câmara, né? Naquele momento, Ezen entrou em contato comigo, nosso prefeito à época, e disse: Edivaldo, a gente está precisando de você na Câmara. E aí? Falei, não, estou à disposição para ir para lá. Fui. Quando eu chego na Câmara, passa mais ou menos 15, 20 dias, eu assumo a liderança do governo na Câmara. E assim que eu assumo a liderança, a gente passa a ter uma série de desafios. Então, alguns projetos, por exemplo, que estão ainda sendo executados, como empréstimos que ocorreram lá atrás, como Finisa 1, Finisa 2, nós participamos da negociação desse processo. E eu sempre, como líder do governo, eu sempre tive uma relação muito boa, tanto com a oposição como com a situação. Então, Wilson, eu entendo assim, que o nosso papel, principalmente dentro de uma liderança do governo, é você justamente criar pontes, é você buscar o diálogo, né? Muitas vezes as pessoas que estão de fora, elas não entendem que o papel do vereador e o papel do político, de uma forma geral, é buscar ali o diálogo para trazer o benefício para a comunidade. Então, eu já vinha desse contexto de líder do governo. Muitos dos vereadores que estavam à época foram reeleitos. E claro que eu chego na Câmara agora numa situação delicada, numa situação difícil, né? Querendo ou não, o vereador que deixou o mandato, ele criou vínculos na casa. Então eu cheguei de uma forma muito tranquila, muito serena, né? Entendendo o espaço de cada um. E estamos lá, tentando conquistar os amigos, conquistar os colegas, mas num relacionamento muito respeitoso e muito bom com todos eles. Isso é importante. Desculpa. Nas suas redes sociais, a gente tem acompanhado que tem alguns projetos de sua autoria, dentre eles o do cicloturismo em Vitória da Conquista. Conta aqui um pouquinho pra gente, mais detalhes, como que foi isso? Na realidade, na legislatura passada, eu criei um projeto de lei que foi sancionado por Ezen, que trata do sistema cicloviário no município, que é justamente... tem por objetivo regulamentar o sistema cicloviário com a regulamentação de ciclofaixas, ciclovias, etc. Assim que eu assumi em dezembro, já nessa legislatura, eu já fui buscar e estudar algum outro projeto ligado ao ciclismo. Então, apresentamos esse projeto que trata do cicloturismo. Qual o objetivo principal, né, do projeto? A gente hoje percebe o que é o ciclismo em nossa cidade, né? Em que todos os finais de semana você vê vários ciclistas, vários amantes do ciclismo pela zona rural do município. Em vários pontos da cidade. Vários pontos da cidade, na zona rural, em várias localidades. E o cicloturismo, ele vem justamente com qual objetivo? Regulamentar essas rotas. E o projeto que foi sancionado agora, recente, né, pela prefeita Sheila Lemos, ele tem um ponto interessantíssimo, porque nós temos uma deficiência grande na zona rural, que é em relação à sinalização. Então, o projeto, ele traz a possibilidade da sinalização na zona rural, desses locais, com o objetivo de quê? De você buscar uma parceria privada. Então, empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas podem doar placas com o objetivo de você fixar nesses locais para criar justamente esses trajetos e ter realmente esse cicloturismo regulamentado no município. Então, o objetivo principal do projeto é esse.
teve outro projeto também de sua autoria, que é a criação dos polos gastronômicos Sim. na região do Candeias e na região do Bairro Brasil. Bairro Brasil. Explica um pouco também sobre esses projetos e sobre a questão, assim, aquelas ruas ali dos bares, o que muda com isso? Na realidade, assim, a partir do momento que você cria ali nos setores, né, o polo gastronômico, o objetivo principal da lei qual é? É fazer com que o Poder Executivo dê uma atenção maior para aqueles locais. Então, a gente já sabe que hoje Vitória da Conquista é um grande polo gastronômico, a cidade como um todo, né? As pessoas saem de Salvador, de vários locais próximos aqui, e sabem como a nossa gastronomia é extremamente rica, né? O que você pensar em comer em Vitória da Conquista hoje, você encontra, né? A verdade é essa. Então, o polo gastronômico, ele visa justamente isso, né? Nós criamos ali, tanto em relação ao Bairro Brasil, que você hoje tem a Frei Benjamin, né? Que hoje ali é um verdadeiro polo, e você tem no bairro Candeias. Então, o projeto de lei, a lei em si, ela traz justamente essa visão, faz com que o Poder Executivo ele tenha essa visão mais especial em relação a esses locais que realmente hoje já se tornaram pontos turísticos da cidade. Então, a ideia é, a partir da criação da lei, você trazer essa discussão. Então, nós já, inclusive, propomos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, né, com a associação dos bares e restaurantes da cidade, justamente para idealizar esse projeto, para trazer isso para a parte prática. Porque, assim, só para vocês entenderem, Wilson e Júlia, muitas vezes o vereador ele apresenta um projeto de lei, esse projeto se torna lei, mas muitas vezes falta efetividade. Então, um exemplo que a gente trabalhou aqui, dentro da questão do cicloturismo, por exemplo, você apresentou o projeto de lei, se tornou lei, mas se o vereador, né, se aqueles interessados, eles realmente não cobrarem uma ação efetiva, ele fica só no papel. Então, esse é um dos pontos, né? É trazer justamente a sociedade para a discussão, para a partir daí esses projetos terem efetividade. Nesse projeto do polo gastronômico, em alguns programas de rádio a gente ouve, principalmente quando liga na segunda-feira, que é a fala sobre a questão do trânsito nesses locais e da questão da poluição sonora. Sim. Como você... como ajustar isso, né? Sim. Para equilibrar a balança, para não prejudicar nem o pessoal que empreende, nem os moradores do local. Com certeza. São pontos, assim, sensíveis, né? A grande realidade é essa em relação aos polos gastronômicos na cidade. Por quê? Ali na Frei Benjamin, eu não diria tanto, né? Ali você ainda tem algumas residências ali. É mais comércio. É mais comércio, mas você, no bairro Candeias, você ainda tem muitas Alziro residências. Prates, na Ivo Freire, ali são ruas que são... perto lá de casa, inclusive, já rolou vários BOs. Você tem muitos prédios ali, né? Então, o objetivo do projeto e da lei é justamente esse, é você trazer a sociedade para a discussão. É trazer a sociedade para participar desse processo. Então, foi criado o polo gastronômico, ótimo. Mas e a partir daí? Como é que nós vamos implantar esse polo? Então, vários atores da sociedade, eles precisam ser ouvidos. E a população é o principal deles, né? Então, um exemplo, vem se discutindo, e foi até apresentado por um colega vereador esses dias na Câmara de Vereadores, a possibilidade de você fechar um trecho ali da Alziro Prates, né? Nos finais de semana. Então, aqueles moradores daquela localidade, né, eles precisam ser ouvidos sobre essa possibilidade ou não. Então, são pontos sensíveis, né? Por quê? Porque você tem um polo gastronômico, a cidade cresceu muito, ali hoje, independente de qualquer coisa, você tendo uma lei ou não, ali, do ponto de vista, assim, de fato mesmo, é um polo gastronômico, né? Então, você não precisa restaurantes por um metro quadrado. Você não precisa, muitas vezes, ter uma lei para dizer que é um polo gastronômico, porque você já vê na prática que é. Então, o que é importante aí? É o Poder Executivo participar desse processo, dessa discussão, para minimizar o máximo possível ali esses efeitos em relação à população. E um outro projeto que lembrei aqui agora, que é a Semana do Biscoito. Eu ia perguntar isso agora, que eu queria entender mais detalhes disso. Porque Conquista já tem nome no quesito biscoito, né? Como é que é isso aí? Gente, esse projeto, assim,
eu falo desse projeto numa alegria imensa, porque foi o primeiro projeto de lei que eu apresentei na Câmara, assim que eu assumi na legislatura passada, eu apresentei criando a Semana do Biscoito. E assim, foi um projeto de lei interessantíssimo, porque foi um projeto criado em conjunto com a TV Sudoeste, com o Sebrae. Vários atores participaram da criação do projeto de lei. Então, assim, é um ponto importantíssimo, interessantíssimo, porque muitas vezes o vereador sai da cabeça dele, ele fala, vou criar uma lei tal, né? Mas quando esses atores participam desse processo, a coisa ganha muito, né? Então, a Semana do Biscoito, o objetivo é justamente a gente incentivar, né? Trazer para a comunidade a importância que é o biscoito na nossa região. Então, o que aconteceu, né, de forma prática até hoje, em relação à Semana do Biscoito? Nós criamos a Semana do Biscoito. O primeiro ano de implantação da semana, nós entramos numa pandemia e estavam havendo inúmeras reuniões junto ao Sebrae, junto à TV Sudoeste, vários atores participando desse processo para implantar a Semana do Biscoito no município. E aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, nós ficamos aí 2 anos aproximadamente com a Semana do Biscoito em stand-by. Então, um dos pontos também da Semana do Biscoito é levar também para as escolas do município essa importância. Então, é a gente criar realmente esse hábito, né? Essa cultura, né? Esse fluxo em relação ao biscoito na nossa cidade. Quem é que não vem em Vitória da Conquista que não leva um biscoito? Meu Deus. Ou nós, quando vamos para visitar alguém de fora, né? Quando eu viajo, a primeira coisa quando eu chego... Passa na feira. Visitar meu pai em Itabuna trouxe o que aí? Biscoito, cadê a cebolinha que ele gosta? Pimentinha. Aí você vai para Salvador, para o Rio, vai não levar biscoito, né? Então, assim, essa é a ideia. E nós já, inclusive, assim que assumimos, já marcamos uma reunião com o Sebrae, né? Com o Josi, com o Bruno, com a turma do Sebrae, para tentar implantar realmente a Semana do Biscoito em Conquista, que é um produto, assim, em relação ao biscoito, ao café, etc., em nossa cidade, é o produto, é o carro-chefe realmente da nossa cidade. Pô, deu até vontade de comer uns biscoitinhos aqui agora. Um cafezinho, uns biscoitinhos. Fazer um podcast. Vamos, gente, biscoitinho, vamos defenda aí, aqui. por favor, direção. Bom, partindo para a política estadual. Sim. Nas últimas eleições você apoiou a Semineto, certo? Sim. E conta pra gente como foi encarar essa derrota dele, o que você espera da gestão de Jerônimo, como é que foi isso aí? Na realidade foi uma surpresa, né? Uhum. A gente veio durante todo o processo, né, apoiando a Semineto, apoiando Tiago Corrêa, deputado estadual, né? Apoiei Roberta Roma, deputada federal, né? E a gente veio nesse processo aí apoiando, inclusive, junto a um acordo feito com a prefeita Sheila Lemos à época, no sentido de apoiar realmente a Semineto. Porque a gente realmente percebia, né, que a Semineto seria o melhor nome, né? Um nome já experimentado, que já foi prefeito de Salvador, mudou a realidade de Salvador. Alguém que tem uma experiência administrativa muito grande. E, para surpresa nossa, né, nós tivemos essa derrota em relação à eleição do governo do estado. E agora é a expectativa, né? Assim, a gente não sabe o que virá a partir daí. Claro que Jerônimo assume dentro de uma conjuntura em que ele já tem ali um grupo político que já faz parte do governo do estado há um bom tempo, mas é uma verdadeira incógnita o que a gente pode esperar em relação a Jerônimo. Acredito que Neto, mais para frente, deva vir novamente, né, candidato. Eu acho que ali da centro-direita, eu acho que é o nome mais forte ainda que nós temos como candidato a governador do estado. Então, vamos trabalhar para que ele realmente volte mais forte na próxima eleição. Acredito que o fato dele não ter sido candidato na outra eleição, isso pode ter prejudicado um pouco o processo, porque isso poderia ter fortalecido o nome dele, né? Já para essa eleição, ele poderia ter chegado mais forte, mas é isso, né? Ele participou do processo e a gente sabe que, na realidade, quem ganhou a eleição não foi Jerônimo, né? Quem ganhou a eleição foi Rui e Lula.
A grande realidade é essa, e a gente sabe ainda a força que Lula tem, especialmente no Nordeste, e que foi quem realmente puxou Jerônimo ali nessa eleição. Falando agora no âmbito mais federal, o que você acha que acarretou na derrota do ex-presidente Bolsonaro e como você vê também a gestão de espera, né, que seja o governo Lula? Eu acredito que Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Eu tenho essa percepção, porque Bolsonaro ele poderia, em alguns aspectos, ter um maior equilíbrio dentro do ponto de vista político, né? Algumas decisões que Bolsonaro tomou durante o processo em que ele estava à frente do mandato, por exemplo, em relação à pandemia, né, desnecessárias. Acho né? que foi o mais marcante. Mais marcante, desnecessária, e que foi o grande ponto que o Partido dos Trabalhadores pegou durante todo o processo eleitoral, todo o processo das eleições, em relação à pandemia, né, e explorou de todas as formas, né, inimagináveis, né? E eu acredito que ele perdeu para ele mesmo. Se ele fosse um pouquinho mais equilibrado, né, dentro do seu mandato, eu acredito que ele teria sido eleito. Em relação ao atual governo, eu vejo que o atual presidente ele precisa sair do palanque, né? Até o presente momento, a gente não sabe ainda a que Lula veio, né? Ele assumiu o mandato. Já durante a eleição, a gente não via um planejamento em relação ao que seria o governo Lula, e até hoje a gente não sabe. Nos seus pronunciamentos, ele está se preocupando muito mais com o governo anterior do que propriamente apresentar projetos. E ele pode estar incorrendo no mesmo erro que Bolsonaro incorreu lá atrás, né? Porque durante muito tempo o Bolsonaro também ficou no palanque, né, criticando Lula, isso e aquilo, e, na realidade, relembrando, né, quem já estava praticamente esquecido. Então, agora, nesse processo, a gente vê o governo Lula seguindo no mesmo caminho. Mas ele precisa apresentar dados. Ele, recentemente, aí, né, completou 100 dias de governo, e a gente não tem nada de palpável em relação ao governo Lula que ele possa apresentar e dizer e apresentar para a sociedade brasileira. Vamos lá. Só um recadinho aqui para vocês. Vamos lá falar de interiorbaiano.com.br, o nosso site, o nosso portal, que tá lá todas as nossas notícias, os desdobramentos aqui das nossas conversas, tá? Notícias de Conquista e região também, tá bom? Tem a e galera esse papo aqui vira notícia lá. Vira notícia. Você acha que o que o vereador Edivaldo falou aqui agora? Gestão federal, gestão estadual. Já vai notícia virar também pra gente. Pode acessar que vai estar lá uma matéria a respeito. interiorbaiano.com.br e... Não posso esquecer, gente. Por favor. De jeito nenhum. Você que tá no YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha, ativa o sininho, fique ligado nos episódios que passaram, nos episódios que vão passar. E nesse também. Fica de olho lá. E nos recortes, viu, gente? Tem uma playlist. Exato. Desculpa, amigo, é que eu fico empolgado, eu quero falar tudo. Vai ter corte também da entrevista com o vereador Edivaldo aqui. Exatamente. E no Spotify também, se você estiver ouvindo a gente aí no carro, no celular, no fone, Spotify do Interior Baiano. Interior Baiano Notícias, que o nosso site é interiorbaiano.com.br. Pronto, o recado foi dado. Daqui a pouco a gente fala de novo sobre ele. Bloco 2. Vamos lá? Vai, por favor. Tá comigo, né? Tá contigo. Vereador, Sim. Em relação à atual administração de Vitória da Conquista, qual a sua avaliação aí da prefeita Sheila Lemos, de quem o senhor foi secretário agora, até recentemente? Sim. Na realidade, Wilson, eu fico muito tranquilo para falar, né, em relação à gestão Sheila, porque fui procurador-geral, né, na gestão, fui secretário de Gestão e Inovação, e assim, o que eu percebo muito é a forma dinâmica e humilde com que Sheila vem trabalhando em Conquista, né? A gente sabe que ela vem de um processo delicado, difícil, né? Em que nós perdemos o ex-prefeito Ezen. Ela assume o mandato que, obviamente, não estava ali no planejamento, né? Ela assume esse mandato. Querendo ou não, ela assume um mandato sem ter experiência administrativa na área pública. A gente sabe que ela é empresária, né? É do setor privado, etc. Mas não tinha experiência na área administrativa.
E ela assume esse mandato de uma forma muito dinâmica. E o que eu percebo muito de Sheila é que ela é muito proativa, né? Não tem tempo ruim para Sheila, a verdade é essa, né? Então, eu acho que vocês percebem aí pelas redes sociais, ela está sempre em movimento, sempre realizando, sempre trabalhando. E Sheila assume dentro de um contexto em que a equipe de governo já está praticamente montada, né? Então, ali há uma sequência praticamente do governo Ezen Guzmão, e que a partir daí ela começa a colocar, né, as digitais dela. Então, eu acredito que esse processo ainda esteja ocorrendo, né? Então, a gente tem percebido aí alguns secretários saindo, né? Vez por outra, uma mudança de um secretário por outro. Eu mesmo comecei como procurador-geral, fui para a Secretaria de Gestão e Inovação, e ela tem uma preocupação muito grande, especialmente com os servidores públicos municipais. Eu, como secretário de Gestão e Inovação, a primeira recomendação que eu recebi da prefeita foi essa: olha, cuide dos servidores, eles são aqui, né? Cuide da melhor forma possível, etc. E foi isso que nós tentamos fazer durante a gestão em que estivemos ali à frente da pasta. E ela vem fazendo um trabalho realmente em que a gente passa aí por um período de pandemia, um período delicado, difícil, né, do ponto de vista financeiro. Mesmo assim, realizando algumas obras, a gente pode destacar algumas questões algumas obras que foram realizadas, inclusive no bairro Brasil, né, e muitos tentam trazer aquela ideia, não, o governo só trabalha na Olívia Flores, o governo é só para Olívia, mas é só verificar quantas praças, por exemplo, já foram reformadas na zona oeste do município. Então, esse trabalho vem sendo realizado de uma forma muito boa pela prefeita, né? Ela assume um mandato também em que tem um problema sério em relação ao transporte. E esse problema em relação ao transporte não é um privilégio de Vitória da Conquista. Se você verificar em todos os municípios Brasil afora, você vai ter problema em relação ao transporte, especialmente em relação ao transporte alternativo, que acaba tensionando, né, com as concessões que ocorrem. E a partir daí, ela vem tentando modificar essa realidade para fazer um governo melhor. Eu acredito que até o próximo ano nós teremos aí grandes realizações. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de estar na inauguração da casa, um equipamento espetacular para tratar dos animais, né, do nosso município. Excelente equipamento, que demorou um pouco realmente para ser entregue à população, mas que foi entregue com excelência. Então, aos poucos, ela vem colocando a marca dela, ela vem demonstrando para que ela realmente veio. Então, eu acredito que Sheila tem muito a mostrar ainda para a Vitória da Conquista. Eu ia perguntar isso. Quais os principais pontos positivos que você enxerga na gestão de Sheila até agora? Na realidade, assim, os principais pontos que eu vejo em relação à gestão em si, ela tem um quadro muito bom, muito técnico, né, que vem dando suporte a ela. A questão relacionada ao relacionamento dela com o Poder Legislativo, que é um relacionamento muito bom, e isso ajuda bastante a gestão, porque, querendo ou não, o Poder Executivo ele precisa muito desse relacionamento. Eu não diria assim, não é uma dependência, mas desse bom relacionamento com o Legislativo, até para que as coisas possam caminhar de uma forma mais tranquila, né? Mais serena, mais célere em relação aos projetos em si. Então, nós temos vários pontos aí, vários desafios em relação à gestão. Um deles é a saúde, né? Nós tivemos uma mudança recente de secretário, que eu acredito que também vai trazer um excelente resultado a curto prazo. A educação vem se demonstrando um ponto muito importante e muito positivo da gestão. Já foram inauguradas mais de 50 escolas, reinauguradas mais de 50 escolas no município, reformadas, etc. E equipamentos sendo entregues assim de uma forma para trazer uma melhor prestação de serviço educacional para a população do município. Então, eu acredito que esses são os principais pontos aí do governo que a gente poderia destacar. E, no outro lado, pontos negativos. Você teria alguma coisa assim, fala assim, isso precisa ajustar na gestão? Mas, assim,
Pergunta difícil. Não, eu acredito que, na realidade, não é algo que precisa ser ajustado, mas a gente precisaria entender hoje qual realmente é o grupo que está com Sheila, né? Porque, assim, o que a gente percebe muito, né, durante todo o processo, etc., é que Sheila foi eleita, mas foi eleita através do voto, né, de Eze. Obviamente que ela fez parte da chapa, etc. e tal, né? E nesse período, nesse contexto, nesse caminho, ela vem montando, ela vem criando o grupo dela, com a identidade dela. E eu acho que ainda falta um pouco dessa liga, né, desse grupo em torno do nome dela. Então, eu acredito, eu poderia destacar esse ponto, mas eu acredito que isso vem sendo, aos poucos, através do trabalho que ela vem demonstrando, das ações que ela vem realizando, ela vem realmente montando ali um suporte ao seu redor, que realmente vai lhe dar uma sustentação, uma base, para que ela possa chegar mais forte no próximo ano. Você acredita na reeleição de Sheila? Acredito. Acredito, mesmo ela estando, como é que se diz, enfrentando uma possível candidatura apoiada, né? Pelo Estado e pelo governo federal. Eu acredito porque, assim, Vitória da Conquista, ele tem uma cultura, né, em relação à eleição, e Vitória da Conquista, ela não se preocupa muito com o governo federal e o governo estadual, né? As eleições, elas vêm demonstrando isso aí. Então, eu acredito que nós tenhamos uma eleição polarizada, né? Nós vamos ter aí, provavelmente, o candidato do PT, né, do outro lado, e Sheila do outro lado. Não vejo possibilidade de crescimento de uma terceira via, por exemplo, né? Então, nós vamos ter aí essa eleição polarizada. E o povo de Conquista é um povo independente, né? A gente vem percebendo isso há um bom tempo, né? É só você verificar o passado de Vitória da Conquista que você vai ver Pedral Sampaio, né? Que muito tempo foi contra a ACM, o próprio ACM, né? E que vencia as eleições em Conquista mesmo contra o governo do Estado. Então, em razão do trabalho que ela vem desempenhando, de tudo que vem sendo realizado, eu acredito que ela tem muitas chances de ganhar a eleição no próximo ano. Alguns outros, eu lembrei de alguns episódios que passaram do podcast. Humberto falou sobre a cultura da reeleição em Conquista, né? Que sempre se reelege. Sim. O Dudé falou sobre isso, que ele faz um apanhado, né? Conquista dá o direito da reeleição. Sim. Aí quando você começou falando, ele vai vir com a cultura da reeleição. Porque realmente tem essa... As cidades possuem culturas próprias, né? Sim. Na corrida eleitoral. Sim. E o interessante em relação a Sheila é que, assim, o fato dela ser mulher, eu acredito que isso traga uma vantagem também peso, para o né? processo, um peso, né? A gente percebe que a representação feminina ainda não é tão grande, especialmente nas casas legislativas, né? Vitória da Conquista tem 21 vereadores e tem 2 mulheres, né? E a maior parte do eleitorado do Brasil é de mulheres, né? Então, às vezes não casa, né? O fato da mulher não votar, né? Muitas vezes na mulher, enfim. Mas, assim, eu acredito que o fato dela ser mulher, ser jovem, né? Eu acredito que a população dará uma segunda chance para que ela possa realmente desempenhar o mandato de uma forma melhor do que ela já vem desempenhando. É isso aí. A gente está caminhando para uma parte média para o final do bate-papo. Ainda tem muita coisa para rolar. Tem aqui. Mas aí, a gente falou muito de gestão municipal, muito dessa atual gestão, e trazer para números, né, Júlia? Eu adoro essa pergunta. Que a gente, né, pergunta na teoria. Na teoria. Como é que você avalia a gestão, mas aí a gente vem para a parte numeral também. Agora é hora de votar. Para dar nota? É isso aí. Exatamente. É essa a pergunta. Mas eu já dou nota todo dia na faculdade. Professor aí. Vai tirar fácil. de letra, então. Tá fácil. Então, vereador, é o seguinte.
Qual a nota de 0 a 10 você dá para a gestão da prefeita Sheila? E justifique. Eu daria nota 8. Nota 8. Por quê? Por que 8? Porque, assim, a gestão ela não está perfeita, né? Vamos colocar assim. Ela tem muito do que melhorar ainda. E eu acredito que vai melhorar. Nós temos aí a expectativa, inclusive, de um empréstimo internacional, né? Que pode acontecer a qualquer momento. Tem a possibilidade de um novo empréstimo também, né? Que será encaminhado para a Câmara uma autorização de um novo empréstimo também para a Câmara. Então, assim, você tem condições de fazer muito mais. Então, com o que já foi feito, eu diria que nós podemos chegar a 8. Com o que vai ser feito ainda, até o ano que vem a gente chega em 10. Então, eu acho que o caminho é por aí. Nossa, bonita Resolveu, a tá resposta. vendo? Professor, né? Ele já tá acostumado. Agora, isso aí, para os alunos, essa nota também, como é que é isso aí? Não, para os alunos o negócio é mais complicado. É mais complicado, imagino. Bom, estamos caminhando aqui para o final. Mas antes, que ainda tem um quadro muito interessante que o pessoal adora, vou só reforçar aquele recadinho do interiorbaiano.com.br, o nosso portal, o nosso site, cheio de matérias, desdobramentos aqui dos nossos convidados, né? Nossos papos legal que já passaram por aqui. Vem muita coisa boa por aí ainda, fica de olho. Então acessa lá o nosso site, fica ligadinho nas notícias. E quem tiver pelo YouTube, só é chegar lá, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, conferir o canal também, porque no canal você vai encontrar os episódios antigos, né? Fica já aguardando os episódios que saem todas as terças e sextas, e os cortes, uma playlist só de cortes. Só pra lembrar aqui a galera que no site interiorbaiano.com.br tem lá a aba podcast, viu, gente? Você encontra todos os podcasts também. Pronto. Você vai achar de qualquer jeito, é só procurar interiorbaiano.com.br. Bom, agora, Will, temos um quadro aqui que vocês de casa já estão ligados. Não, acho que o nosso convidado também, sim, que ele já assistiu uns episódios daqui da gente. E que é 8 nomes, quer dizer, um nome e uma definição. São 8 nomes, sim, aqui e 8 definições. E é um bate-bola. Você pode definir em uma palavra, se couber, ou numa breve frase. Frase curta, porque a gente também não vai... pra não ficar até amanhã aqui. Né? Exato. Então vamos lá. Tem gente que você vai ficar até amanhã elogiando, a gente vai ficar até amanhã também criticando. Então vamos lá, Will, é contigo. Vai. Eu começo? Por favor. Gente, mas tá bom, eu gostei. É assim, ó, eu gosto de começar com os nomes fáceis. Mais leve, né? Que aí ele fica falando, o Wilson é gente boa. Júlia... Vai sobrar pra mim, sempre tá vendo? Olho, vixe, esse aqui eu acho que ele vai elogiar, então vai ser bom. Então na próxima a gente troca, tá bom? Pra não cair tudo pro meu lado. Vamos lá. Primeiro nome, Sheila Lemos. Dinâmica, proativa, uma guerreira. Valdenor Pereira. Precisa demonstrar o que veio como deputado federal. ACM Neto. Semineto, futuro. Davi Salomão. Polêmico. Sérgio Moro. Sérgio Moro, um excelente juiz que perdeu um pouco o rumo a partir do momento que entrou na política. Alexandre de Moraes. Precisa julgar mais e fazer menos política. Luiz Inácio Lula da Silva. Precisa sair do palanque. E Jair Messias Bolsonaro. Um líder que perdeu um pouco o rumo. Fomos. Tá vendo 8 aí? nomes. Aquela petição pra aumentar pra 10, 15. A gente tá enrolando aqui, mas vamos dobrar não, mas vamos aumentar aqui um pouquinho. Aumentar um pouquinho, porque tá muito fácil. O pessoal tá respondendo rápido. Foi levando a gente aqui, tá respondendo os outros nomes. A gente gosta quando dá mais uma tremida na base. A gente gosta assim também. Mas é isso, vereador. Muito obrigada pela sua presença. Foi um bate-papo maravilhoso. A casa aqui está de portas abertas para quando quiser voltar, conversar mais com a gente.
tá bom? Então é isso, a gente só tem a agradecer, né? Fazer novos episódios, esses projetos aí. A gente sempre acaba que não aprofunda tanto os projetos, mas aí, galera, vai na rede social ali do vereador, dá uma olhada lá sobre o projeto, tudo que tem muita coisa interessante também. E no interior baiano a gente vai pautar tudo isso, viu? Tá tudo lá. Gente, na realidade, gostaria muito de agradecer, né? Um bate-papo muito gostoso, Wilson, Júlia. Agradecer também, né, aqueles que vão tirar um tempinho para nos ouvir, para assistir o podcast. E parabenizar vocês pela iniciativa. E estou à disposição. Assim que convidar, estou aqui novamente. Olha, a gente convida, viu? Convida. Na hora. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada também a você que está nos assistindo, que tirou aí, como ele disse, um tempinho para nos assistir, tá bom? Obrigada a você, telespectador, ouvinte no Spotify. E é isso. Will, obrigado também pela sua companhia, como sempre. Amiga, muito obrigado, vereador. E vocês aí, né, gente? É isso, até a próxima, viu? Tchau, tchau.